14ª audiência pública de 2015. Às 14h15 do dia 19 de novembro de 2015, no auditório vereador José Natala Badoe, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a 14ª audiência pública do Poder Legislativo Bragantino, no presente exercício, convocada pelo edital número 201 de 2015, constando da pauta a seguinte matéria: projeto de lei complementar número 25 de 2015, do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Bragança Paulista e dá outras providências. Apenas para conhecimento, edital. Assunto: convocação da 14ª audiência pública. Fica pelo presente convocado a 14ª audiência pública do corrente exercício, ser realizada em 19 de novembro de 2015, quinta-feira, com início às 14 horas na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, situada na Praça Hafez Aveshadid, número 125, para debate com a população sobre a seguinte matéria: PLC 25, como já dissemos, do prefeito que institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Bragança Paulista e dá outras providências. Caso Poder Legislativo 4 de novembro de 2015, Sebastião Garcia Amaral, presidente da Câmara, Marcelo Martins, especialista em gestão administrativa. Registrando a presença dos vereadores Rita Vale, Rafael Oliveira e Padre José Mildo. E também presença do senhor Romeu Vieira Góes, da SAAB S.A. Águas do Brasil, como gerente, do Luiz Paulo Madureira, como cidadão bragantino aqui, da Natália Feliciano, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Francisco Chen, secretário municipal de Meio Ambiente, Mariana Antunes, secretária municipal de Administração. Os que vierem ao longo da audiência, nós vamos registrando. Aí chegando o Márcio também, que é o consultor que nos ajudou a construir todo esse projeto. Nós vamos também já registramos oficialmente as suas presenças. Muito bem-vindos todos. Nós estamos aí há um longo tempo em Bragança, desde 2009. Registramos também a presença do vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. E estamos aí desde 2009 com o contrato com a empresa responsável pelo saneamento do município suspenso, que é a Sabesp, já vencido, e os serviços vêm sendo prestados ao longo de todo esse período sem contrato. A prefeitura já tentou encaminhar por 2 ou 3 vezes esse projeto, todavia foi rejeitado pela Câmara Municipal a contratação de uma nova empresa nos moldes apresentados. Aqui hoje nós abrimos a palavra a Mariane Antunes, que é a secretária municipal de administração, também ao Márcio, que é o consultor que nos ajudou a construir esse projeto, também ao secretário do Meio Ambiente. Então, eu gostaria de abrir primeiro a palavra aos secretários, para que eles pusessem um pouquinho para nós sobre esse projeto, e depois nós fazemos os nossos questionamentos. Pode ser assim? Pode ser, Rita? Pode ser, Rafael? Pode ser? Melhor, né? Fiquem à vontade. Só sempre antes de usar a palavra, por favor, mesmo que seja repetitivo, se identifiquem sempre prefeito de gravação. Então o pessoal não tem como... Quem quer, voltando a fita 20 vezes, né, para... Mariane Antunes, secretária de administração. Vou fazer uma explanação, espero que seja breve, sobre esse projeto de lei. Esse é um projeto que busca instituir a Política Municipal de Saneamento Básico do município, considerando que o município é o titular do serviço de saneamento básico. Essa lei busca instituir a universalização dos serviços, que são todos de natureza essencial. Os serviços de saneamento básico, ele inclui o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e urbanas. O artigo 3º do projeto, ele vai disciplinar o que está incluído em cada um desses serviços.
e também ele apresenta os conceitos e as definições de cada um. Os princípios, né, da política municipal de saneamento básico estão previstas também no artigo 6º, né, fala da universalização do acesso, da integralidade, né, que eles têm um que integrar o outro e funcionar de forma coordenada, a disponibilidade desses serviços à população, a adequação de todos os serviços às peculiaridades locais e regionais. Também prevê a articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, erradicação da pobreza, proteção ambiental e outros. A eficiência, a sustentabilidade e vários outros. Os serviços poderão ser suspensos em caso de emergência ou calamidade pública, como está acontecendo lá em Minas Gerais, para reparos ou melhorias dos sistemas, né, de forma programada. Então, a executora dos serviços ela faz um agendamento, dá uma publicidade, ela pode suspender os serviços para poder fazer esses reparos. Podem também ser suspensos se o usuário fizer manipulação indevida dos equipamentos e se o usuário se negar a instalar dispositivos de leitura e também em caso de inadimplência. Então, em caso de inadimplência, os serviços podem ser suspensos e cortados. Com relação aos serviços de água potável e esgotamento sanitário, é obrigação de toda edificação permanente ser conectada à rede pública. E a lei, nos artigos 8º e 9º, especifica as formas, condições e as penalidades para quem não cumprir essa regra. A água fornecida deve atender os padrões de qualidade fixados pelo SUS, e a tarifa de esgoto será calculada sempre com base no volume de água consumido. Com relação aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e serviços de limpeza pública, esses serviços vão ser disciplinados em lei específica, sempre com base no que está previsto nessa lei maior. Os serviços de manejo de águas pluviais e urbanas visam o incentivo à permeabilização do solo para promover a distribuição do volume de água direcionados aos sistemas de drenagem. Então, o objetivo maior do manejo é direcionar as águas para fora do município. O sistema de cobrança vai sempre considerar a impermeabilização e dispositivos de retenção ou amortecimento de águas pluviais. Quando saem da residência, como é que isso é amortecido ou distribuído para o sistema geral. E também proíbe a conexão de tubulações e outros dispositivos de águas pluviais com as redes de esgotamento sanitário e também prevê as penalidades. Isso está no artigo 16 da lei. A política municipal de saneamento básico é um conjunto de planos, programas e ações do município, isoladamente ou em cooperação com particulares e outros entes da federação, para assegurar o direito à salubridade ambiental. O artigo 18 prevê os princípios, o artigo 19 prevê os instrumentos, e o artigo 20 fala sobre o plano de saneamento básico. Na verdade, são 4 planos: o de abastecimento de água, o de esgotamento sanitário, de drenagem e manejo de águas, e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, o plano de saneamento básico é composto de outros 4 planos. O artigo 21 dessa lei diz que o plano deve ser elaborado com um horizonte mínimo de 20 anos. Né? E ontem, na apresentação que teve do trabalho do PCJ, foi realmente o que a gente verificou que aconteceu. A execução do cronograma desses planos ela é avaliada anualmente pelo órgão de regulação, que é uma agência, e deve ser revisado a cada 4 anos. Esse plano de políticas ambientais, de saneamento básico, ele é vinculante para o poder público.
E a delegação deverá sempre observar o que está disposto no plano. Então, se a gente faz a delegação através de licitação para uma concessionária, essa concessionária é obrigada a cumprir tudo o que está no plano. O procedimento administrativo para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico está previsto no artigo 23 e seguintes. E tudo o que está previsto nesse projeto, que está previsto na Lei 11.457, né? 11.445, todas as diretrizes que estão aqui estão previstas nessa lei federal. Estão lá também previstas no plano que foi apresentado ontem. Esse plano ele tem que ser aprovado por lei. E as revisões podem ser feitas por decreto. Então, o primeiro plano ele é aprovado por lei aqui na Câmara, e os que vierem, as suas revisões, atualizações, todas podem ser feitas por decreto. Com relação à delegação dos serviços públicos de saneamento básico, o projeto de lei, no artigo 32, autoriza a delegação dos serviços mediante licitação ou contrato de programa. Contrato de programa seria, no caso, com a Sabesp, que é uma previsão de dispensa de licitação, e, se você for fazer a licitação, é para uma concessão. O artigo 32, no inciso 1, prevê a concessão dos serviços de abastecimento de água potável, as formas e condições básicas. E o inciso 2 do artigo 32 fala da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, que deverá ser através de uma PPP, e estabelece a forma e as condições básicas. O parágrafo 1º apresenta as condições de contratação, e esse edital deverá ser posto em consulta por 30 dias, dentro dos quais ocorrerá uma audiência pública. Então, o nosso minuta de edital está no site da Prefeitura, já disponível há algum tempo, não tem 30 dias ainda, e agora, às 4 horas, vai ter uma audiência pública aqui na Câmara mesmo, para tratar do edital. Com relação ao edital, os valores atualmente praticados são considerados uma remuneração justa. E a data base para revisão, reajuste das tarifas vai ser sempre a data em que a lei entrar em vigor. Então, a lei entrando em vigor em dezembro ou em janeiro, é a essa data que vai ser sempre feito o reajuste. Reajuste anual e revisão a cada 4 anos. O artigo 33 do projeto diz que lei específica vai dispor sobre o órgão regulador e fiscalizador. Essas concessões maiores, elas têm sempre que ser reguladas por uma agência reguladora. E aqui na lei trata exatamente disso. Esse artigo institui a taxa de regulação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e é uma taxa que é cobrada decorrente do poder de polícia. A base dessa taxa paga pela regulamentação dos serviços de abastecimento de água e de esgoto, a base de cálculo dela é a arrecadação mensal da concessionária. E a alíquota é 2% sobre essa arrecadação, pagos pela concessionária para a agência. O artigo A lei está instituindo o que se chama uma taxa de regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Então, essa taxa é a arrecadação mensal da concessionária. Toda a arrecadação dela é a base de cálculo. E a alíquota é 2% sobre essa base de cálculo, e pagos pela concessionária à agência. É 3%, né, que é no contrato? 3%. Artigo 33, parágrafo 3º, 3%. 3? 3%. Então tá, eu enxerguei errado. Certo? O artigo 34 prevê que esses serviços todos deverão sofrer controle social com relação ao planejamento, regulação e prestação dos serviços. E também prevê a criação de um Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é criado pelo artigo 35, que também estabelece as suas competências.
os direitos dos usuários estão no artigo 37 e também o formato do documento de cobrança, o que tem que conter nesse documento. O artigo 39 institui o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, o SIMISA. Estabelece os seus objetivos, que são a coleta e sistematização de dados, a disponibilização de estatísticas, indicadores e demais informações relevantes e também permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e eficácia dos serviços. Esse sistema ele será gerido pelo órgão regulador e fiscalizador. Com relação aos aspectos financeiros e econômicos, a prestação dos serviços ela deve buscar uma sustentabilidade, uma remuneração que permita a recuperação dos custos dos serviços prestados em regime de eficiência. O parágrafo único do artigo 40 estabelece o que não pode ser incluído nos cálculos das taxas ou tarifas e outros preços públicos. As diretrizes estão previstas. Cadê? As diretrizes dos aspectos econômicos e financeiros estão previstos no artigo 41, para a instituição de taxas, tarifas e preços públicos. A lei também cria um Fundo Municipal de Saneamento Básico e de Infraestrutura Urbana. No artigo 42, estão definidos a aplicação dos recursos do fundo no custeio de obras e serviços, que devem ser sempre previamente aprovados pelo Conselho Municipal. E o artigo 43 diz de onde virão estes recursos, de onde eles são provenientes. Para a fixação de tarifas e taxas, no artigo 46 estão previstos os fatores que devem ser considerados, e no artigo 47 também prevê que grandes usuários poderão negociar tarifas diretamente com o prestador de serviços. Reajustes e revisões deverão ser informados ao público com antecedência mínima de 30 dias de sua aplicação. O artigo 49 vai falar dos reajustes. Os reajustes são feitos a cada 12 meses, mediante a aplicação de um índice geral de preços, que vai estar previsto no contrato, e a variação real de valor no que se refere a despesas com energia elétrica, tributos e outros custos que não estão sob a administração da concessionária. As revisões, elas levam em conta a reavaliação das condições da prestação dos serviços e da tarifa para a recuperação do equilíbrio econômico-financeiro, também previsto em contrato, e é feita a cada 4 anos. Então, a gente tem um reajuste a cada ano e a cada 4 anos uma revisão para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E também pode ser feita uma revisão extraordinária quando tiver algum fato imprevisto, alguma coisa que leve a um desequilíbrio na relação. Não, revisão do plano. Isso aqui é de tarifa. Mas também é por decreto. A revisão da tarifa também é por decreto. Mas são situações diferentes. As revisões serão definidas pelo órgão regulador, ouvido o Conselho Municipal de Saneamento Básico, mediante audiências e consultas públicas. O regime contábil patrimonial, no artigo 51, diz que valores investidos em bens reversíveis pelo prestador dos serviços constituirão crédito perante o município a serem recuperados mediante a exploração dos serviços nos termos do contrato e da legislação vigente. Investimentos realizados, valores amortizados e respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão de regulação. Então, a agência de regulação ela vai acompanhar anualmente o investimento e a amortização, para chegar a um saldo final. Finalizando, o artigo 52 diz que
como toda ação, qualquer revisão de contrato, qualquer aditamento, qualquer coisa que se for fazer tem que ouvir o Conselho Municipal de Saneamento Básico, enquanto esse não estiver instituído, essas funções serão exercidas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, esses são os aspectos principais da lei. Assim, é um resumo bem simples, simplório, até resumidinho. E não sei se deixa tantas dúvidas assim, mas, de qualquer forma, eu vou passar a palavra para o Márcio, que é o consultor que nós convidamos para nos apoiar nessas reuniões, até que a gente consiga aí finalizar o projeto de lei. Tá. Obrigado, Mariane. Tem a lista de presença, mais alguém? Está estando lá em cima? Tá, Guto. Só para... Queria registrar a presença do vereador Valdo Rodrigues, também entre nós. E registrar a presença do senhor Ivan Antônio Barbosa, advogado autônomo, Márcio Pires, administrador, Rodrigo Fernando de Azevedo, do CND, Centro Nacional de Denúncia, Michele Michele, desculpa. Eu fiquei procurando Michele aqui, desculpa, Michele. Mas muito bem-vindo. É automático ler, né? Desculpe. Benedita Aparecida Gonçalves da Silva, da terceira idade, Walter Rezende, como cidadão, e Angelita Aparecida de Lima, da 102 FM. Então, a gente vai registrando à medida que todos forem chegando. Fique à vontade, Márcio, para seus esclarecimentos, por favor. Tá, muito boa tarde a todos. Agradecer à Prefeitura e à Câmara Municipal por nos ter convidado para apenas prestar alguns esclarecimentos em relação a esse texto legal, a esse projeto de lei que foi encaminhado. Só para me apresentar, meu nome é Márcio Chaves Pires, eu trabalho como consultor na área de saneamento. E por isso que a Prefeitura me convidou, porque a gente já fez algumas palestras pelo Ministério das Cidades a vários municípios, orientando exatamente a questão da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e a Política Municipal de Saneamento Básico. Eu acredito que Bragança dá um passo importante, porque Bragança está fazendo efetivamente o que a lei federal prevê. Qual seja, elaborar o Plano de Saneamento Básico, que ontem foi feita a apresentação com os 4 temas: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, inclusive o plano de gestão integrada de resíduos sólidos com base na lei da Política Nacional de Resíduos, e a drenagem urbana. E aí, o que estava previsto na Lei 11.445, no seu artigo 9º? Que o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, que é exatamente o projeto de lei. E nesse projeto de lei, ele deve constar a definição institucional da prestação de serviço, se ele será feito, se ele será prestado diretamente ou se ele será delegado. Se ele for delegado, aí você tem os 2 instrumentos: uma licitação pública, de acordo com a Lei 8987, que é a Lei das Concessões de Serviços Públicos, ou através de uma gestão associada, contrato de programa, de acordo com a Lei 11.107, que é a Lei dos Consórcios Públicos. O que a lei municipal também deverá prever? A questão dos direitos e os deveres dos usuários, os mecanismos de controle social, a questão tarifária, o sistema de informações e, no caso de delegação, quais são os critérios para a intervenção e retomada da operação desse serviço por parte do município. Então, pelo que a secretária Mariane expôs aqui, o projeto de lei está atendendo rigorosamente o que está previsto no artigo 9º da Lei 11.445, que é a lei que fixa a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Acho que uma coisa importante que também na lei que institui a Política Municipal de Saneamento Básico traz aí no seu bojo é a definição da necessidade de instituir um ente regulador para a prestação de serviços. Esse ente regulador, além de cumprir o papel de fiscalização,
ele é o elo entre o consumidor e o prestador de serviço, tá certo? E ele tem um regramento técnico para poder assessorar, no caso, os órgãos de controle, a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas e o próprio Poder Executivo, com relação aos parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira do contrato e da qualidade da prestação de serviço. Então, é de suma importância esse ente regulador. E outro aspecto também importante é os órgãos de controle social, ou seja, o município, ao fazer o planejamento e ao fazer as revisões, no máximo a cada 4 anos, terá que envolver a comunidade através do Conselho Municipal de Saneamento Básico e através de audiências e consultas públicas, informar todos os estudos e tudo aquilo que sustenta a política municipal de saneamento básico, né? Então, eu acredito que é de extrema importância esse projeto de lei, e diferente de outros municípios, porque o que a gente tem observado na maioria dos municípios? Ele manda um projeto de lei com um artigo apenas aprovando o Plano Municipal de Saneamento Básico. E deixa de cumprir o mandamento aqui do artigo 9º, que é estabelecer a política municipal de saneamento básico. Tá certo? Então, Bragança, nesse aspecto, dá um passo extremamente importante no sentido de que a sua população e os poderes constituídos tenham um instrumento para poder balizar a prestação dos serviços e os contratos a partir de aí. Tá bem? Boa tarde a todos. Bem-vindos a essa audiência pública. Com a sua permissão, senhor presidente. Por favor. Não, é que eu quero pegar o gancho do que o Márcio falou a respeito do plano com relação a esse projeto. Tem alguma vinculação de prazo de aprovação do plano com a gente estar aprovando esse projeto? Porque o plano está sendo discutido e construído, ok? Então, mas na fase final, mas ele tem alguma que você possa sintonizar os dois ou que um dependa do outro, porque o plano vai regular todo esse processo de prestação de serviços e tudo mais, mas nós já estamos com esse projeto aqui de aprovação para que a gente possa aprovar a política, né, de saneamento básico. Como que fica essa conciliação? Em síntese, a pergunta seria essa, né, Rita? Como é que pode, de repente, aprovar a política e supostamente rejeitar o plano depois? Como ficaria toda essa... Então, na verdade, a cidade de Bragança Paulista aprovou o plano em 2010. Aham. Já estava... Ou seja, já tem uma lei aprovando o plano. Só que, na verdade, aquele plano é o plano setorial de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Agora é que está sendo complementado com os outros 2 temas. Então, a rigor, se a gente for seguir o que está previsto aí no projeto de lei, o plano também será submetido à aprovação legislativa. Tá certo? Apesar de que o plano setorial já está aprovado por uma lei votada aqui na Câmara Municipal. Então, até, se eu puder fazer uma sugestão aqui, né, como o plano já foi ontem submetido, já foi submetido à consulta e ontem foi submetido à audiência pública. Nada impede que, por exemplo, a Prefeitura encaminhe esse relatório técnico já aprovado pelo órgão técnico da Prefeitura como anexo dessa lei. E aí ficaria, inclusive, mais evidenciado o compromisso de realmente vincular o plano à legislação e a todas as outras normas que, porventura, venha a ser objeto de deliberação, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo. Para realmente não incorrer, né, da aprovação de um e o outro, se ele vier independente, se ele não tiver vinculado, ele ter ou não a aprovação. Shen, no microfone, por favor. Francisco Shen, secretário municipal do Meio Ambiente. Vincular os temas drenagem e resíduos, porque os temas água e esgoto já existe plano, então seria uma revisão. Esse seria o melhor caminho, ainda assim,
ou só anexar os 2 temas que não foram aprovados ainda em lei? Não, mas o que acontece, Shen? Como agora vocês já fizeram uma revisão Exatamente. e cumprindo exatamente, nada impediria que você submetesse o plano consolidado com os 4 temas e vinculando a essa lei. E as revisões futuras, cumprindo o que está previsto, inclusive na legislação, as próximas revisões não teriam nenhum problema, tá certo? Porque na verdade agora você tem um plano consolidado, né, com os 4 temas. Né? Então, e ele complementa o primeiro plano exato. De saneamento com essa revisão, certo? Porque, na verdade, o primeiro plano, ele praticamente foi elaborado pela Sabesp, porque ela que continha todos os dados de referências do município, então não haveria nenhuma, não tinha como eles não estarem participando diretamente disso. E agora, com essa revisão, você abre uma nova possibilidade de fazer essas adequações mediante a lei federal. Eu acho que seria interessante. Fique à vontade, Gabriel. Eu não conheço o regimento interno da Câmara, né? Mas eu acho que nada impediria que a Prefeitura complementasse, encaminhasse uma mensagem complementar, incluísse o anexo junto ao projeto de lei. Ela pode caminhar. O Executivo pode. Depois... Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente aqui, secretário, secretária e demais. Estou lendo bastante sobre esse projeto, uma vez que eu sou até relator da comissão, está dando trabalho, viu, Rita? E agora, o minuto da licitação, ainda são quase 300 páginas lá no... Tá. Mas eu tenho várias questões, mas eu não vou... Tem acho que 4 aqui que eu preciso fazer para tirar dúvida. Artigo 11. No artigo 11, que diz: a prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário deverá ser remunerado por meio de tarifas calculadas com base no volume de água consumido. Eu entendo, eu queria uma explicação da secretária, do Márcio, sobre esse parágrafo aqui. Eu acho que hoje já é assim, né? Não, hoje não. Uma das grandes brigas daquele contrato da Sabesp nossa era que automaticamente, assinando, seria equiparado esgoto com a água. Hoje, a água é provavelmente o esgoto é uns 80%. Né? Na verdade é 60-40. E aqui eu entendo que seria equiparado também. Não sei se é essa a interpretação. Não. Na verdade, aqui o que se está definindo aqui é qual o critério que você vai adotar. Então, volume de água consumido. Só que, ao mesmo tempo, se vocês observarem, quando fala da tarifa, os preços praticados atualmente é que são de referência para qualquer desdobramento, seja para contrato de programa, seja para licitação pública. Ou seja, a base é a estrutura tarifária praticada atualmente. Se atualmente é 80%, ele vai permanecer 80%. Tá certo? Se for feito o contrato de programa, vai ser feita a negociação do ponto de vista da estrutura tarifária com a Sabesp. Né? Que uma das propostas que eles haviam encaminhado exatamente era fazer a equiparação imediata e, inclusive, com um reajuste bem elevado. Né? Tá. Mas, pelo que está colocado aqui no projeto de lei, está se considerando que a estrutura justa é a que está sendo praticada hoje. Então, você mantém a mesma estrutura tarifária. Tá, talvez precisava ter uma emenda aqui, mas depois a gente vê. No artigo 5º, são 4 perguntas, Não, 5, já foram. Então, era só 4. Artigo 5. Esse eu não entendi, francamente, eu não compreendi. Os proprietários, possuidores e outros ocupantes de lotes urbanos que por haverem total ou parcialmente impermeabilizado, direcionarão ao sistema público de drenagem de águas pluviais, deverão arcar com os custos de tal serviço.
15º. É. Do artigo 3º. Do artigo 3º. Inciso 15 do 3º. Não é isso não, Gabriel. Artigo... Capítulo 4, artigo 15º. Artigo 4º? É, artigo 5º. Não, capítulo 4, artigo 15. Na verdade, vereador, o que está sendo previsto aqui é a política de remuneração para os serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas. Ou seja, a possibilidade do município, por exemplo, instituir uma taxa de drenagem para a manutenção desse serviço. Tá certo? E o outro aspecto é de que a obra, a partir do lote, para ser direcionado para as galerias de águas pluviais urbanas, a responsabilidade é do proprietário. Não cabe à prefeitura, por exemplo, adentrar o lote urbano e proceder obras para a galeria de águas pluviais. Então, é nesse aspecto que esse artigo está chamando a atenção. Aqui, no que eu entendi, é se ele tem... se ele impermeabilizou, quer dizer, ele concretou ali, vai precisar quebrar para fazer qualquer reparo, ele é responsável dentro da sua área para fazer a... Não, e o outro aspecto, por exemplo, hoje é que a gente fica discutindo em tese, mas se vocês observarem, a grande maioria dos proprietários coloca a calha e joga no ralo, por exemplo, do esgoto. Tá certo? Não liga na galeria de águas pluviais. E isso causa um sério problema para as redes de esgotamento sanitário, para as redes coletoras de esgotamento sanitário, porque ela não é preparada, ela não é dimensionada para receber água da chuva. Nós temos cobrado bastante isso, Márcio, da concessionária atual, em face desse problema, que nós temos muitos problemas aí na rede, que estoura diversos PV aí nesse sentido, por conta disso, do excesso de água pluvial em rede de esgotos. Isso acho que sem exagero, pelo menos 30%. Uma vez foi feito um trabalho já em Califórnia, se não me engano, né, Luiz Paulo? E mais de 30% das residências, aproximadamente isso, tinha problema de ligação de água pluvial no esgoto, né, causando transtornos constantes, né? Então, esse artigo, desculpa, secretário, esse texto do capítulo 4, ele vem exatamente para disciplinar isso. Primeiro, chamar a atenção de que o município tem que ter a rede de drenagem adequada e quem tiver impermeabilizado e fazer qualquer tipo de ligação tem que fazer para as galerias de águas pluviais e não para a rede de esgotamento sanitário. Compreendi. Queria aproveitar o Márcio também. No artigo 32, até a Mariane já falou, fica o Poder Executivo autorizado a delegar mediante licitação ou contrato de programa. Então, se a Prefeitura quiser renovar o contrato com a Sabesp, automaticamente que já pode. Então, esse dispositivo é exatamente para disciplinar a modalidade institucional da prestação de serviços. Ou um ou outro. Então, na verdade, aqui, o município está optando pela delegação. Ou seja, porque, por exemplo, tem município que faz a opção de prestar diretamente o serviço através de uma autarquia ou de uma empresa pública. Então, nesse caso, aqui, a opção do município está sendo pela delegação dos serviços relacionados ao abastecimento de água potável. Inclusive, aqui está previsto a possibilidade, por exemplo, de você fazer uma parceria público-privada para a parte de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Tá, mas esse ou contrato, ele pode contratar direto, não pode? Pode. Então. Pode. Aí que está. Dispensa a licitação. Mas que é o que a legislação prevê. Tá? Vamos observar bem isso daqui. Por último, por última pergunta. O artigo 42, que cria o fundo, quais os critérios, acho que até o Shen pode falar melhor, quais os critérios, porque o fundo destina toda a verba à Secretaria Municipal de Serviço. Como que foi montado isso? Porque podia ser meia parte para o meio ambiente, outras secretarias.
foi destinado direto para a Secretaria de Serviço, sob o comando até do secretário, a gente está lendo a minuta lá, né? Quem faz a gestão da drenagem pública e dos resíduos, de fato, é a Secretaria de Serviços. Ela é a gestora dos contratos. Contrato com a Embralixo e, no caso da drenagem, ela é executora direta do serviço. Faz a limpeza das tubulações, limpeza de córregos, limpezas da galeria pluvial. A Secretaria de Meio Ambiente, ela é um órgão técnico. A gente dá orientações para a Secretaria, faz a avaliação técnica, faz o licenciamento ambiental, usando como exemplo a limpeza do Ribeirão do Jardim Califórnia. A Secretaria do Meio Ambiente fez o licenciamento ambiental, a Secretaria de Serviços executou a limpeza. Por isso, o fundo, nesse caso, ele tem mais pertinência para que seja destinado à Secretaria de Serviços, para custear as obras de drenagem e outras relacionadas ao assunto. Tá. Agora não é mais perguntas, eu quero fazer uma observação para me encerrar. Consultando aqui, só quero deixar também a todos aí, o projeto de lei é praticamente idêntico, né, a de uma cidade do Mato Grosso, que nós estamos pesquisando, de Sinop, quase 99% igual. Só uma das observações que eu coloquei é que lá tem uma comissão da sociedade para acompanhar a licitação. Em Bragança não tem, foi tirado esse item. Lá tem uma comissão com vários membros da sociedade civil, 5 vereadores, assim por diante, para acompanhar a licitação. Bragança não. E também os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico, lá consta o Legislativo, e aqui na nossa lei também estamos ficando de fora o Legislativo Bragantino. Lá são 16 membros, aqui no projeto nosso são 10, sem o Legislativo. Da minha parte, por enquanto é só. Obrigado. Alguém quer comentar, por favor? Eu posso falar. Na verdade, vereador, nós fizemos, só para o senhor ter uma ideia, nós fizemos aproximadamente 50 cursos no Brasil todo, em todas as regiões. Foi um curso desenvolvido pelo Ministério das Cidades. E nesses cursos nós apresentamos minutas de projetos de lei, que é exatamente... Essa daqui é o padrão, seguindo a lei federal, né? Seguindo a lei federal. Então, é uma padronização, e se forem pesquisar, aqui no estado de São Paulo, nós temos a lei de Araçatuba, a lei de Ribeirão Preto, lei de Mauá, praticamente idênticas. Quer dizer, ela é para ser copiada mesmo. Ela é padrão, tá certo? Com relação ao comentário em relação à participação de uma comissão para acompanhar a licitação pública, isso foi uma deliberação da Câmara Local de Sinop, embora a própria legislação federal já prevê, quando fala de audiência pública e consulta pública do edital, exatamente a participação da população, tá certo? O Poder Legislativo está implícito que ele é o órgão fiscalizador. Então, ele não precisa fazer parte de uma comissão que vai, por exemplo, fiscalizar ou acompanhar um processo licitatório, porque, dentre as atribuições do Poder Legislativo, ele é o órgão de controle da administração e fiscaliza efetivamente isso. Então, e a participação no Conselho, pelo que eu me recordo em relação, por exemplo, a Sinop, a cidade, na verdade, são membros indicados pelo Poder Legislativo, mas são cidadãos, não são vereadores. São indicações da Câmara, aquela coisa. A Câmara... Aqui nós temos outros conselhos que a Câmara indica também. Pois então, acho que é essa possibilidade que está prevendo na legislação de Sinop. Tá? Obrigado. E Sinop, nós, inclusive, trabalhamos diretamente na elaboração do plano lá, então a gente conhece razoavelmente bem isso. Queria só registrar algumas presenças do Ângelo Colarulo Filho, economista da Prefeitura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, também do André Luiz Lizardo de Castilho, da Web TV Bragança, e do Deusmar Fabiano Mota, do Bragança Jornal Diário. Vereador Valdo Rodrigues, questionamento? Fazer alguma questão? Ainda não? Então, eu queria abrir a palavra a todos que quiserem apresentar perguntas, seja aos secretários, ao Márcio, a gente vai escrevendo.
por favor, antes da manifestação, sempre se identifiquem, sempre digam quem é, para a gente poder... É prefeito de atas e registro. Rodrigo, sempre no microfone, por favor. Muito boa tarde a todos, senhores vereadores, dirigentes, diretores, público presente, internautas. Meu nome é Rodrigo Fernando de Azevedo, popular Rodrigo Agarra, diretor nacional de denúncia do Centro Nacional de Denúncia, representando a cidade de Bragança Paulista. Boa tarde a todos. Eu venho colocar aqui, em questão dessa nova contratação da empresa solicitada nessa audiência pública, o qual nós, como morador desde nascença a cidade de Bragança Paulista, com 35 anos, eu venho colocar aqui a todos os vereadores dessa casa que seja sendo bem analisado a questão dessa nova renovação, desse novo contrato, dessas novas promessas, pois nós, este ano, no dia 3 de janeiro de 2015, com o protocolo de número 2015-00045, nós efetuamos uma denúncia ao Ministério Público Federal contra a empresa Sabesp, pela nossa associação, e há mais de 8 meses, fazem 9 meses, 10 meses isso já, nós estamos aguardando um pedido de informação onde nunca tivemos nem pela ouvidoria da mesma empresa. Como diz o artigo 5º, né, do inciso 1º, que o consumo da água humana, vocês têm que analisar hoje, nós populares que pagamos, né, os nossos impostos, as nossas taxas de água, as nossas taxas direcionadas onde vem aos cofres públicos e à empresa prestadora, que a mesma atualmente ela não tem trazido a cidade de Bragantina e demais cidades, ao qual nós estamos acompanhando diversas denúncias, ela não tem trazido assim a transparência onde fala-se da água potável. Nossa denúncia foi sobre... Rodrigo, me permita só uma intervenção? Sim. Eu acho que a questão é mais do projeto. Nós estamos divagando sem... Eu estou só esclarecendo para vocês entenderem, porque senhor vereador, porque a transparência do que se trata. Eu entendo sobre o que se trata, sobre a renovação. Não, é apenas um projeto, né? Não é da renovação. Isso aí, tudo bem. Só que, sobre assim, todas as promessas são colocadas sobre o artigo 11.445, onde está sendo citada a disponibilização de todas as áreas urbanas, serviços de drenagem e manejo de águas pluviais do município, onde consta aqui a saúde pública e o patrimônio público-privado. Eu quero deixar aqui claro para vocês, todos, vereadores, edils e pessoas presentes, e demais pessoas que estão internautas dessa sessão. A empresa, há mais de 20 anos, acredito, ela começou esse tratamento de esgoto na cidade de Bragança Paulista em 2011. Primeira coisa que estou citando aqui, porque antigamente se pagava-se por um tratamento de esgoto e nunca tivemos aqui. Era cobrado, já foi colocado em sessão solene, foi se pronunciado, mas todos os pedidos de informações nunca vieram a ser respondidos. Eu lembro muito bem. E sobre o que se foi dito aqui, sobre os valores devidos, né, à população e à amortização, eu gostaria de perguntar aos senhores diretores responsáveis, essa amortização, a qual a secretária citou aí, em prol da população, o que seria essa devolução à população? Quais os benefícios, no caso, de amortização à população, que foi citado aqui agora há pouco, pela palestrante da entidade? Eu gostaria de saber qual seria essa amortização que vem a público, a população saber, se puder. Na verdade, para registrar a presença do vereador Jorge Martim, dizer só uma coisinha importante ali, que o projeto em si, nós estamos discutindo a questão de uma lei que pode dar origem à licitação, mas que não define a contratação de absolutamente nada na prática, né? Apenas uma... Mas, por favor. Acho que é só dos ativos, para ficar mais claro. Mariane, da Secretaria de Administração da Prefeitura. Edital, né? Na verdade, nós, no projeto de lei, nós falamos da amortização de uma eventual dívida dos investimentos que foram feitos pela Sabesp nesses anos todos. Isso é uma outra discussão, é um outro momento.
eles têm todo o equipamento, todos os bens da concessão revertem ao município. Eles têm que ser indenizados, mas esses investimentos já foram amortizados pelo próprio recebimento das tarifas. Tal. Então, isso é uma outra discussão. A amortização que a gente fala no projeto de lei são contra investimentos futuros e a amortização anual que vai acontecer num novo contrato, que pode ser um contrato de programa com a Sabesp ou pode ser licitado com uma concessionária do mercado. Isso não está definido, a lei prevê as duas possibilidades, então ninguém está aqui falando em renovação. Tudo bem. Entre não ter, sim, em questão da renovação, eu ouvi falar-se, sim, agora há pouco sobre a amortização, mas caso venha acontecer, que venha ser colocada a público. E a outra questão que eu venho fazer a pergunta somente, porque a questão pessoal, de cidadão, se existe uma possibilidade hoje da empresa fornecer algum benefício à população em questão das perdas e danos que a população teve anos antepassados, onde não houve o tratamento de esgoto do município, onde ele se tornou público e visível, a data de 2011, previsão de término 2014. Não há nenhum representante da Sabesp aqui, nenhuma empresa que está garantida em adquirir, em ter a concessão aqui para essa finalidade. Então, são questões subjetivas, que não tem quem responda isso. Subjetivas, mas o vereador Gabriel ele colocou bem. Não, mas nessa sua proposição não tem resposta, ninguém tem como responder isso. Eu estou colocando apenas, senhor vereador, o senhor entenda somente, que estou colocando apenas o que eu estou ouvindo, estou absolvendo, estou entendendo. Eu não sou nem inimputável, nem interditado, entendeu? Então, eu quero respeitar o edil vereador, mas como o vereador fez uma questão ali que é importantíssima, se o Poder Executivo pode fazer o contrato automaticamente ou pode passar pela casa, que normalmente é passado pela casa. Eu só venho colocar essas questões que sejam somente estudadas, que os senhores edil, os vereadores saibam que a Sabesp está sim, existem mais empresas a ser solicitadas para fazer essa nova aquisição de licitações, mas se consulte bem os antepassados, porque não adianta se prometer hoje a um contrato a nível de licitação pública, onde a prefeitura, aparentemente, que eu entenda, ela tenha um interesse maior em contratar novamente a mesma empresa. Somente isso só. Eu deixo claro só que é o que eu estou aparentando analisar. Estou colocando esse ponto de denúncia porque já se existe essas denúncias contra a mesma empresa, já em andamento, desviadas, porque não temos nem por ofício, e nem a casa legislativa fez nunca um pedido de informação, porque se tinha-se a taxa de tratamento de esgoto no município e nunca teve o tratamento de esgoto. Isso aí caberia uma ação civil de perdas e danos à cidadania pública da cidade de Bragança Paulista. É somente isso que quero deixar claro aos senhores vereadores e agradeço essa oportunidade. Eu gostaria de falar a palavra para o Michele, gostaria de... Por favor. Não, mas só para... Por favor, no microfone, Michele. Eu só queria dar uma sugestão para ele, Michele, eu sou cidadão bragantino já. Eu vou fazer uma sugestão para você, aqui não é a hora, não é o momento, mas foi dito agora há pouco que existe uma agência reguladora que faz o papel, a intermediação entre o cidadão e a empresa concessionária. Eu acho que você bateu na porta errada. Então, eu vou te sugerir, faça a denúncia para a Agência Reguladora de Saneamento, Arcesp. Tá, obrigado. Registrar a presença do vereador Miguel Lopes. Alguém de questionamentos? Quem mais? Vereador Miguel, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pela palavra, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Eu acho que, em cima do que o Rodrigo comentou, esta casa já vem tomando providências enquanto a isso. Há muitos anos, tem documentos aqui, está aí essa contrapartida, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a Sabesp construiu a rede de tratamento de esgoto, né? Então, esta casa fez o que estava dentro do possível para a gente fazer, foi feita sim.
E também quero deixar claro que sou a favor da licitação. Sou a favor da licitação. É discutível se a Sabesp tem o direito do que já está aí, mas eu entendo que não. É discutível. E se ele tiver cópia desse documento que ele comunicou à Arcesp, que entregue para a comissão também, para fortalecer mais o trabalho, né? Obrigado, Miguel. Alguém mais quer se manifestar nesse sentido? Sobre o projeto? Por favor, Walter. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres vereadores. Cumprimento a todos. Eu gostaria de pegar um gancho nas palavras do Gabriel. Com relação ao artigo 15, onde fala os proprietários, os possuidores e outros ocupantes de lotes urbanos que, por haverem total ou parcialmente impermeabilizado, direcionarem ao sistema público de drenagem de águas pluviais, deverão arcar com o custo de tal serviço nos termos do que dispuser a legislação específica. A gente sabe que Bragança Paulista, praticamente todos os imóveis têm em torno de 80% a 90% de impermeabilização. Muitos deles não têm sistema de captação de água de chuva, não tem sistema de drenagem para o solo. E o que eu entendo aqui é que nesse artigo praticamente vai gerar mais uma taxa ao munícipe aqui de Bragança Paulista. Não, eu acho que ele já explicou para a gente, Walter, é que quando a pessoa executar um serviço no seu patrimônio, é ele que responde pelo serviço executado. É isso. Então o custo é dele. Mas isso não é o que o artigo diz. O artigo não diz isso. Em síntese, foi isso que ele disse. Quer que eu leia de novo o artigo para todo mundo entender? Não é só isso. Então, o artigo 15 do projeto de lei. Os proprietários, os possuidores ou outros ocupantes de lotes urbanos que, por haverem total ou parcialmente impermeabilizado, direcionarem ao sistema público de drenagem as águas pluviais, deverão arcar com o custo de tal serviço nos termos que dispuser a legislação específica. O artigo é bem claro. Claro, isso. Residências que já estão. Microfone, microfone. Está desligado aqui, não está? Pode falar. Alô? Só pegando uma ponta das residências que já estão construídas, que nem no caso da linha do Lavapés. Foi determinada todas as residências que tirassem a água de chuva para a frente da casa, tá? Que não deixasse mais no esgoto. Então, todas as casas da linha do Lavapés foi feito esse trabalho. Então, como ficaria o caso dessas casas que foram retiradas para a via? Junto dessa colocação. No meu entendimento, o artigo ele é claro, ele diz que o ônus da adequação do imóvel é do proprietário. Ele não pode ser socializado com a população. Qual é esse ônus? Tirar as águas pluviais da rede de esgoto. Porque se a água de chuva for para o esgoto, ela causa um prejuízo social. Ela causa refluxo nas casas de baixo. Ela causa o refluxo do esgoto, ela causa problema de contaminação, uma série de problemas. E, além do mais, ainda causa problema para a própria estação de tratamento de esgoto, pode comprometer o sistema. Então, no meu entender, isso é um artigo muito justo, já é aplicado, usando todo o arcabouço legal, porque se causa um dano ambiental e um dano causado por particular, deve ser ressarcido e arcado pelo particular. É um artigo que deixa mais claro ainda o que já existe. Eu acho que está ocorrendo um grande equívoco aqui, ou eu estou ficando louco. Eu também. Não é na verdade. Acho que vocês não estão entendendo o que está escrito aqui. Não, na verdade. Na verdade, aqui não está falando de ligação de esgoto. Aqui está falando sobre drenagem urbana, a água que é direcionada às galerias pluviais. Mas o seu entendimento está correto. A questão aqui é o seguinte, olha. No caso, precisa ficar claro que não compete ao poder público fazer qualquer tipo de intervenção relacionada, por exemplo, à ligação de água pluvial urbana, tá certo? Ao município cabe, e infelizmente, porque a Lei 6766 não foi cumprida na sua plenitude, desde 1976 que existe essa lei, que todo loteador, ao fazer o loteamento, deve dotar de infraestrutura urbana, inclusive as galerias de águas pluviais, tá certo? Infelizmente,
Muitos bairros foram construídos, muitas cidades foram construídas sem adequada rede de drenagem urbana. Agora, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, você está correto que isso aqui pode ser uma previsão de criação de taxa, sim. Exatamente. Perfeito. Mas Agora, a lei não está criando a taxa. Por isso mas que existe a previsão. existe a previsão. Por quê? Porque a lei federal, a 11.445, deixa claro que no plano de saneamento e na lei de disciplina política básico tem que trazer quais são os aspectos de sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas. Então, na verdade, aqui está prevendo essa possibilidade também, e deixando claro que quem é responsável é o loteador, ou o proprietário, tá certo, de residências que vai se valer do sistema de drenagem pública. Então, você está correto, do ponto de vista que isso aqui há uma previsão, mas essa lei especificamente ela não está criando taxa, tanto é que está remetendo à legislação específica. Tá? Sim. A preocupação é a seguinte: a partir da possibilidade da criação de uma taxa com relação a essa drenagem, a gente incorre no mesmo erro que ocorreu ao longo dos 30 anos com a Sabesp. Nós tivemos a coleta de esgoto in natura, que foi jogada no Ribeirão, in natura também, e nunca foi tratado. Então, se nós temos essa mesma taxa sendo cobrada pela captação da água pluvial, que vai ser direcionada também a um curso d'água, nós também vamos pagar durante 30 anos ou 60 anos mais uma taxa sem ter um retorno para o munícipe. Então, a preocupação é essa. Existe a possibilidade, sim. Eu não falei que está sendo criada a taxa, mas existe a possibilidade e eu gostaria de fazer esse alerta com relação a esse projeto de lei. É isso. Obrigado. Obrigado. Por favor, Michele. Eu acho que ele tem toda a razão. É questão de acerto de redação só. Porque, eu vou pegar um exemplo qualquer. Eu sou obrigado, o cidadão é obrigado... Não está, desligou? Não. O cidadão é obrigado a separar a água do esgoto, a água pluvial do esgoto. Agora, a pergunta é, existindo a rede de esgoto, ele vai direcionar o esgoto para a rede. E se não existir água pluvial, como é que você vai criar uma taxa? Está deixando, não, está o que o cidadão tem, isso precisa ficar claro. O cidadão tem que arcar com os custos de direcionar suas águas pluviais para fora dos limites do seu terreno. Porque se a prefeitura não colocou uma rede de águas pluviais, não é o cidadão que vai colocar. E da forma que está, diz que não, ele vai arcar com os custos da rede também. Da forma que, como está no texto, ele vai... Não. Aqui, na verdade, você está prevendo, porque, veja bem, isso aí nós temos que fazer a leitura, avaliando, inclusive, o plano de saneamento também. Então, no plano de saneamento, está sendo colocado metas para que você tenha um sistema de drenagem urbana adequado. Tá certo? Perfeito. Eu estou falando uma questão só de acerto. Perfeito. Então, o que na verdade irá ocorrer quando você tiver um sistema de drenagem urbana adequada, se houver a conexão, é o proprietário do imóvel que vai ter a responsabilidade de pagar, se a Câmara Municipal, se a Prefeitura resolver taxar esse tipo de serviço. Perfeito? É essa a questão que está sendo colocada aqui. Mas depois de aprovada essa lei, já vai direto só para o Executivo, não passa mais pela Câmara. Não, isso vai... Mas se você não tem a taxa criada em lei? Não, se for criada... Não fica lei tem que dar tempo. É lei. Gente, é lei. Gente, eu não posso ser taxado por jogar água pluvial, água da chuva, numa rede de água pluvial. Porque aí você vai ter que colocar um medidor lá, e eu não sei, eu vou ficar na dependência de São Pedro para acertar minha conta. Mas veja bem, água pluvial não dá para cobrar. O município, não. Se o município
resolver criar uma taxa de drenagem, ele pode criar, porque ele tem um custo para a manutenção dessa rede. Ele pode. Agora, isso depende de lei, isso depende de legislação. Por isso está nos termos do que dispuser, legislação específica. Tá? Não. Eu também não entendi isso, não. Eu não entendi isso em nenhum momento. Eu vou ler novamente, pode ser? Não, eu acho que todo mundo tem claro isso, gente. Tá claro. A grande questão é essa. Tá, olha lá. Porque aqui dá a entender que se você tem um imóvel de 100 metros quadrados e nesse seu imóvel você tem 5 metros quadrados de jardim, o que vai ser descontado dessa taxa é somente o jardim. O restante vai ser cobrado. Mas ele falou que não. Pela água pluvial que cai, pela água da chuva que cai no seu terreno, ela é captada pelo sistema de drenagem e vai ser direcionada ao rio. Então vai ter uma taxa sobre o seu imóvel para cobrar exatamente sobre essa destinação da água de drenagem. Não necessariamente, né? Porque eu devo inclusive, não sei se eu estou enganada na leitura aqui, mas eu entendo que aqui ele está comunicando que se houver alguma obra dentro, para você jogar esse sistema, ou seja de esgoto, ou seja de água pluvial, para a rede, aí você é responsável pelo seu custo interno da propriedade, só isso. E uma segunda coisa, não é obra, não está relacionado à obra e não está relacionado ao esgoto, está relacionado ao sistema de drenagem. É drenagem. Mas, Walter, só pontuar uma coisa que é importante. Vamos falar aqui em privilégios pessoais. Uma coisa bem interessante. Você está lá na rua X. Supostamente a sua caixa de esgotamento sanitário caixa de água pluvial, chamada Boca do Lobo, está a 200 metros da sua casa. Abre e fecha aspas. E você chama para ele, olha, eu faço questão, eu exijo que seja construído aqui na minha frente, na casa da minha casa, para que eu possa facilitar a minha rede, a minha ligação de uma tubulação assim. Quem vai responder? É por aqui, eu penso que... Não, o senhor está... São taxações nesse sentido. Não. Nós estamos falando aqui do capítulo 4, que é dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas. Perfeito? O artigo 14, ele fala, o município promoverá a diminuição dos volumes de águas direcionados aos seus sistemas de drenagem por meio de incentivos ao aumento da permeabilidade do solo. Ou seja, se no meu imóvel eu utilizo um piso que ele é permeável, eu vou mandar menos água para a rede pluvial. Perfeito? Não tem nada relacionado com esgoto. Vou mandar menos água para a rede pluvial. Depois, eu citei esgoto porque já em outro município a mesma questão foi colocada na relação do esgoto. O esgoto está no artigo 16. No artigo 16 ele fala sobre esgoto. No artigo 15 ele diz: os proprietários, os possuidores ou outros ocupantes de lotes urbanos que, por haverem total ou parcialmente impermeabilizado, direcionarem ao sistema público de drenagem as águas pluviais, deverão arcar com o custo de tal serviço. Gera uma taxa. Essa é a preocupação. Toda a água que cai no seu imóvel, você vai direcionar para o sistema de drenagem. Então, essa taxa vai ser cobrada praticamente em 100% dos imóveis que existem em Bragança Paulista. E um detalhe importante, essa lei, inclusive, ela acaba conflitando um pouco com a própria lei do Marcos Vale, que é do IPTU ecológico, onde quanto mais solo impermeável, sistemas de drenagem e captação de água da chuva você tiver no seu imóvel, você tem uma isenção de IPTU. Pois então, mas talvez gere um certo conflito. Esse é o objetivo do 14. Esse é o objetivo do 14. Eu concordo. Todo imóvel tem que ter uma taxa menor de impermeabilização. Concordo com isso. Eu só não concordo que a gente tenha que pagar uma taxa para direcionar isso ao sistema de drenagem. Se essa água de drenagem fosse para uma estação de tratamento e isso retornasse para o cidadão, perfeito, vamos pagar a taxa.
Mas não é. Eu acho que o Michele, quando ele conclui... Se o reuso da água... Não, você vai arcar com as despesas dentro do seu imóvel até chegar na rede. É isso. Aí você... Aquela canalização ou o que for, até chegar na rede pública, você é que arca com a sua despesa ali. Só um pouquinho, André. Por favor, no microfone, por favor, André. Se identifica Castilho, antes. Eu fiz uma colocação das casas estão adaptando para a coleta total das águas pluviais para reuso. Né? Você colocar a caixa na parte de baixo, com uma bomba levar para uma caixa de distribuir. Ela está fora disso, porque ela não vai mandar para a rede. E aí? Não está sendo contemplado na lei. Não, mas não vai fazer nada, não vai fazer obra nenhuma. Ela não vai ter a cobrança. Ele é contemplado no imposto ecológico, na lei de imposto ecológico. O Miguel vai falar também depois. O Marcos? Embora a legislação federal preveja, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, vou discutir em tese, tá certo? Todo mundo sabe das dificuldades das grandes cidades hoje com as enchentes, com a drenagem. Todo mundo sabe. E todo mundo quer ver uma solução para isso. Qual que é a solução? É incentivar a permeabilidade dos solos. Então, por exemplo, dentro da visão do IPTU ecológico, se você, a calçada sua, em vez de você usar cimento, usar grama, você vai ter um incentivo. A sua garagem, se você criar uma condição de não impermeabilizar, você vai ter vantagem. Isso é o 14. O 15 coloca essa possibilidade também de cobrança, mas deixa claro que a responsabilidade de qualquer execução de serviço no âmbito do seu território, do seu terreno, é responsabilidade do proprietário. Tá certo? Agora, o artigo que fala de sustentabilidade econômica dos serviços de saneamento básico prevê a possibilidade de criação de taxa de drenagem. Vou dar um exemplo. Eu moro na cidade de Santo André. Santo André tem taxa de manutenção de drenagem urbana. R$ 2,00 por mês por um imóvel, para que a prefeitura mantenha as galerias limpas, periodicamente faça o serviço e tal. Isso tem um custo, porque foi proibido você colocar qualquer tipo de custeio de serviços, por exemplo, no IPTU. Vocês sabem disso. Né? Antigamente se tinha taxa de limpeza urbana, taxa de bombeiro, taxa de não sei o quê, tudo no IPTU. A legislação proibiu isso, tá certo? Então, os municípios têm que buscar alternativas. Agora, nesse caso específico aqui, não está se criando taxa. Tá? Muito pelo contrário, está deixando-se que uma legislação específica poderá regulamentar isso. Mas é uma legislação específica, ou seja, a Câmara será ouvida, a população será ouvida. Tá? Eu entendi exatamente isso, que até o momento que você fizer uma obra dentro da sua casa para chegar até a rede pública, você arca com isso. Pagamos não, mas não é taxa externa, é taxa interna. Você não paga o serviço dentro da sua casa. Não é dentro da sua casa Não, mas dentro do seu imóvel... Só um pouquinho, Walter, por favor. Walter, por favor, no microfone, por favor. Mas dentro do seu imóvel, você vai ter um projeto no seu imóvel que você vai construir todo o sistema de drenagem, de esgoto. Dentro do seu imóvel, quem é responsável é você. Da rua para fora, é a... Isso não precisa estar na lei, né? Não, mas aqui está falando... Mas aqui está falando que... Porque senão ainda vai cobrar da empresa, Rita, de quem for. Sempre foi responsabilidade do proprietário. A prefeitura nunca pagou para mim fazer o sistema de drenagem na minha casa. Eu sempre tive que fazer com o meu Então, mas aqui, para mim, está reforçando essa... Está reforçando essa situação. E já foi notificado pela Sabesp. O que está dizendo é isso. Eu acho que caso haja uma legislação, pode haver legislação futura sobre isso. Não está assim que vai implicar taxa. Mas, inclusive, Miguel, por favor. Essa preocupação da vereadora aí sempre foi assim. Só faltava a prefeitura ou a Sabesp começar a fazer serviço dentro de terreno particular. Isso não existe. Então,
Agora, o que eu entendo é que tal serviço dentro do seu imóvel, o custo é do proprietário. Do proprietário. Mas sempre foi assim, né, vereadora? Sempre foi assim, não precisava estar aí, isso aí é visível. Agora, quando o mestre ali fala que é uma lei federal em cima disso, é lamentável, se depender do meu voto, não votaria jamais cobrar essa taxa aí de águas pluviais, não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Vai medir como? Metragem quadrada do telhado. Ah, tem uma graminha no fundo. Quantos metros mede a graminha? Então vamos tirar aquele metro quadrado da grama e vamos descontar e vamos fazer isso. Aonde fica o dinheiro do IPTU? É aplicado na onde o dinheiro do IPTU? É lamentável. O senhor pode até ter alguma lei federal que tente nos explicar isso, mas eu não concordo com isso. Poderia ser aplicado isso em cidade de grande porte, 500 mil habitantes para cima, como o senhor citou São Paulo aí. Pô, mas nós, como que vamos chegar nessa conta aí? Se a casa do senhor tem 800 metros quadrados, a do outro tem 150 metros quadrados. A gente não cobra nem o IPTU. Nem o IPTU ainda certo está sendo cobrado. Agora, taxa de iluminação pública. Taxa, essa para mim é nova. De águas pluviais, taxa não sei o quê. O IPTU, para que pagamos então o IPTU? A população não vai aceitar isso nunca se não mudar essa redação, e eu acho que essa Câmara também não tem condições de aceitar. Há uma questãozinha antes, Michele. Eu queria passar a palavra para a dona Benedita, que ela está pedindo para faz um tempinho já. Espera um pouquinho, dona Benedita, no microfone, por favor, tá bom? Só para a gente dar... Quase tudo. Mas coloque o microfone, por favor. Eu sou Benedita Aparecida Gonçalves da Silva. Eu moro no Jardim Águas Claras, na Avenida Professor Júlio Ramos da Silva, número 180. Há muito tempo. Eu fiz até um inventário do terreno daqui de Atibaia. Tá tudo legalizado. É um absurdo cobrar taxa de água fluvial. Eu acho um absurdo. Tem mês que chove, tem mês que não chove, tem mês que chove bastante. Como é que você vai pagar essa taxa? O meu terreno, quem quiser visitar lá, pode ir lá, tá? Eu prendo o Rex. O Rex é um Rottweiler muito obediente, é meu menino, eu gosto muito dele. Eu salvei ele. Olha, a água da chuva, quando cai, vocês vão lá, vocês podem ver. Cai, entra no meu terreno e passa pelo terreno do seu Clodoaldo. Só a água da chuva. Ali está como esgoto, mas eu não jogo esgoto ali. Passa a água da chuva pelo terreno dele e vai, não sei para onde vai. Não sei se tem esgoto, se não tem esgoto, eu pago esgoto, mas eu uso 2 fossas. Eu tenho 2 fossas muito bem feitas e tubadas. Então, eu não lanço meu esgoto para a Sabesp tratar ou para alguém receber. Tá no meu terreno. Agora, a água da chuva passa pelo terreno do seu Clodoaldo e vai para não sei para onde. Quando eu posso, eu aproveito muito bem a água da chuva, porque eu preciso. Tá? Às vezes até lavo meus cobertores na água da chuva. Então, gente, vocês vão me desculpar, mas taxa por chover é um absurdo. Então desculpa bem claro que existe a previsão de criação, não existe cobrança alguma, é previsão de criação. Posso passar aqui? Me perdoe qualquer palavra, qualquer ofensa, tá, gente? Não é. Obrigada, desculpa. Então, previsão, mas que só seria aprovado essa criação pela Câmara Municipal. O prefeito não pode criar isso aleatoriamente, como está sendo discutido outras taxas no município. Então, a gente não precisa se assustar que a coisa não é assim, não. Deixa eu só completar, talvez a gente possa alterar esse bendito artigo aqui, e o Xench que vai gostar dessa. É obrigatório, o que todo mundo faz, a gente sabe disso, 80% da população, principalmente as casas mais antigas, é que a rede de esgoto está ligada na água pluvial. Então, vocês podem trocar esse artigo e obrigar. Aí sim, o proprietário é responsável por fazer a separação dentro do seu limite, obrigação de fazer dentro do seu limite a separação de águas pluviais do esgoto sanitário. Porque aí sim. Mas ninguém faz.
A Sabesp começa a fiscalizar e começa a multar para ver se vai fazer ou não. Mas... Já contempla. Mais algum novo artigo a ser discutido? Angelito, alguma questão? Angelito, por favor. Deixa eu aproveitar aqui, Angelito Neto, da 102 FM, em torno dessa discussão. Nós temos hoje quase que 90% das residências aqui em Bragança que jogam suas águas pluviais, não é, na rede de esgoto. Primeira questão, tá? Como que vai ter essa fiscalização? Quem vai fiscalizar? Quem vai saber qual casa está fazendo o reuso? Que nos dias de hoje, muitas casas, a minha, por exemplo, faz o reuso, e eu não pagaria uma taxa se isso viesse a ser cobrada pela minha água de reuso. E aqui o parágrafo único diz que o prefeito pode sim, não precisa vir para a Câmara. Aprovou a lei, por decreto, ele pode taxar. Está aqui, é claro que é a lei. Parágrafo único. Aprovou a lei, é carta em branco ao município, ao executivo. Parágrafo único. Do artigo 15 aqui. Pode sim, por decreto. Agora, vai naquela questão, quem que vai fiscalizar as casas que não estão reutilizando a água e como que vai ser feito isso? Essa é a grande questão. E se 80% das casas estiver fazendo reuso, vai taxar todo mundo? Como é que fica isso? Por enquanto, não. Mas, como o senhor disse, há previsão da criação da taxa. E se a taxa for criada? Tudo bem. Mas como é que vocês vão fiscalizar quem está reutilizando a água? Não é justo pagar por um serviço que eu não estou sendo... Voltando na lei do imposto ecológico do vereador Marcos Valle, quem tem esse tipo de equipamento, esse ponto de serviço, ele deve apresentar à prefeitura, declarar isso para que seja fiscalizado e ele possa ter os benefícios consequência disso. Agora, eu tenho que ir até a prefeitura, cadastrar lá no imóvel e mostrar, olha, eu tenho esse tipo de... Eu tenho impermeabilização tantos por cento, eu reaproveito a água, tal, lá. Comprovou isso, você terá os benefícios previstos em lei, mas é a pessoa. A prefeitura não tem como ir lá e supor cada imóvel que já tem isso. E já o inverso... Bom, vamos continuar, depois quer concluir, Márcio? No microfone, por favor. Só para deixar claro que no parágrafo único do artigo 15 não existe nenhuma previsão de decreto do Executivo. Não tem isso, gente. Não, tem que ter outra lei própria, tem que ter outra lei para isso. Tem que ser criada uma lei para isso. Não pode. É lei. Lei é lei. Olha, só para deixar claro que no 15, o caput do artigo fala no que a legislação específica dispuser. Ou seja, legislação é lei. É uma lei. Ou seja, para se pensar em criar uma taxa de drenagem, é um projeto de lei específico que virá para a Câmara e aí é motivo de debate. Mas nesse caso aqui, especificamente, não é isso que está sendo proposto. Tá bom. Deusmar, por favor. Boa tarde, Deusmar, Bragança Jornal Diário. É uma ponderação e uma pergunta só de entendimento, até porque, Márcio, boa tarde a todos. Eu cheguei um pouco atrasado e não vi a apresentação do projeto em si. A ponderação nós, eu creio que brasileiros e Bragança, paulista, vou falar da gente, e eu, enquanto repórter, tenho me surpreendido muito com o legalismo. Assim, da desinformação nossa, inclusive minha, das leis. Então, assim, da ignorância das leis. Então, a modernidade, a velocidade aí da administração pública, a necessidade agora de novos moldes de arrecadação, uma crise, a crise política que repercute na econômica, enfim, e surgem as leis. As leis foram aprovadas e a gente não tinha noção delas. Nós, brasileiros comuns aqui, né? Não tínhamos noções. E quando eu vou indagar por que o senhor vai fazer tomou tal decisão, está na lei federal. Então, acho que todo esse temor aqui, e eu também fico apreensivo na redação
do meu jornal Todo Mundo Está Apreensivo, é com a lei, né? O que vem de lei, e essa lei ela abre, prevê, mas depois tem que passar pela Câmara novamente. A minha pergunta é, esse projeto que os senhores apresentam agora, ele qual é o objetivo real dele, então? Ele é só um guia para que depois o Poder Executivo trabalhe, desmembre e traga para a Câmara cada decisão a ser tomada, ou ele tem fechada todas as decisões a serem que podem ser aplicadas de imediato assim que é aprovada na Câmara? Bom, na verdade, vou pegar o questionamento feito anteriormente acho que pelo Rodrigo. O Rodrigo, por exemplo, falou o seguinte, olha, a Sabesp durante anos, ou a prestadora de serviços de saneamento, durante anos cobrou, e isso seria motivo de uma série de ações, de uma série de questões. Blá, 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 blá. Pois bem, qual era a legislação que regulava o contrato, esse contrato que se encerrou em 2010, ou 2009? Qual era a legislação que regrava isso no âmbito do município? Vocês só tinham uma lei autorizando a celebração do contrato. Mas nada. Nada que regulasse do ponto de vista do município. Então, qual é o objetivo desta lei? Instituir a política municipal de saneamento básico, definindo claramente qual é a modalidade institucional de prestação de serviços, criando ou colocando os objetivos centrais da política de saneamento básico, tá certo? Que deverá estar contemplando metas em contratos de prestação de serviço, e por isso que fala que o plano de saneamento é vinculante, porque os contratos terão que atender ao que está disposto no plano de saneamento. Tudo bem? Então, a lei, ela disciplina os direitos e os deveres dos usuários. Ele cria, por exemplo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é para que você tenha um controle social, uma participação da comunidade na definição da política de saneamento, tá certo? Então, tem determinados aspectos que a lei ela é imperativa. Tem outros aspectos que ele é um guia para o futuro. Então, por exemplo, infelizmente, pouco se discute, por exemplo, sobre drenagem urbana. Tá certo? O objetivo da Política Nacional de Saneamento Básico, quando coloca a questão da drenagem como uma política central em termos de saneamento básico, é exatamente para evitar o que acontece na maioria das cidades hoje. Conforme o senhor ali mesmo falou, que 80% das... Não, o de cá aqui. Que falou assim, olha, 80% das casas ligam a água da chuva na rede de esgoto. Isso está gerando um prejuízo enorme para o município, porque a rede de esgoto ela não está adaptada para receber a água da chuva. Tá certo? O outro aspecto, aquela água, quando vai para a rede de esgoto, ela volta. E aí volta com riscos à saúde pública. Tá certo? Então, quando a gente está pautando, a gente aqui estamos pautando esse tema como um tema importante dentro do sistema de saneamento básico, é exatamente para que o município possa planejar as suas intervenções e resolvam os problemas de drenagem. Tá certo? Eu acredito que Bragança não deva ter grandes problemas de enchentes, tá certo? Tem. Nossa. Então, se tem, vai ter que prever uma série de intervenções. Tá certo? Então, a lei ela vem com esse aspecto, de garantir um planejamento adequado para água, esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E estabelece um período para isso? Qual é a visão dessa lei? 10, 12, 15 anos? O plano de saneamento é o horizonte de 20 anos. 20 anos. O plano. Márcio, mais uma coisa. Revisão a cada 4 anos. No máximo a cada 4 anos. Os senhores são os autores desse estudo, né? Dessa consultoria que foi contratada com o PCJ, não? De onde que os senhores são? Não, eu no caso, estou aqui como convidado, porque eu fiz uma exposição na conferência de saneamento básico sobre a legislação nacional.
E a Mariane me convidou para a gente poder orientar um pouco essa questão relacionada à Política Nacional de Saneamento Básico. Tá? Mas eu não estou contratado pela Prefeitura. Tá, eu queria antes do... Só um segundinho, Gabriel. Eu queria só passar a palavra ao Gabriel. E depois nós temos que concluir essa audiência, precisamos concluir essa audiência, porque em seguida tem uma nova audiência em que vamos discutir especificamente o edital do projeto. Então, da contratação de uma nova empresa, se for o caso. Ou do processo licitatório. Então, eu queria só abrir a palavra ao Gabriel, depois a Dona Benedita. Dona Benedita. Tá? Então, só para a gente concluir isso, a gente abrir uma nova audiência daqui a pouquinho. Obrigado. Por favor, eu só queria, não é nem pergunta, eu queria que o Márcio explicasse, a outra vez que nós reunimos com ele falou muito bem com relação a ressarcir a Sabesp. Nós tínhamos aí o contrato da Sabesp e diz, se eu não me engano, o valor era 250 milhões, que qualquer empresa que entrasse tinha que ressarcir os bens. E na outra reunião que nós tivemos, o senhor explicou bem a respeito disso daí, dos bens, da indenização, que não é bem assim. Gostaria que o senhor desse uma explanada aí para quem não participou. Então, mas não está pronto. Está desligado. Mas tem que estar pronto, né? Alô? Isso é importante que ele vai falar. Então, Osmar, essa é uma questão que eu vou também aproveitar e responder ao Rodrigo. Quando você perguntou o que a lei traz de positivo. Por exemplo, uma das questões que a lei traz de positivo é disciplinar claramente o que você chama de bens reversíveis em processos de concessão. Tá certo? Então, o que foi lido pela Mariane, o que a Mariane comentou aqui, era exatamente isso, que a lei define claramente a questão da reversibilidade de bens em caso de concessão. Então, como é que funciona um contrato de concessão? Teoricamente, todo contrato de concessão, ele deve prever investimentos e custos operacionais. Ao prever os investimentos e os custos operacionais, com base em uma equação econômico-financeira, você define tarifas. As tarifas deveriam remunerar os investimentos e os custos operacionais. Então, supondo que a Sabesp executou um plano de investimentos durante 30 anos e ela teve custos operacionais durante 30 anos, as tarifas deveriam remunerar esses investimentos e esses custos operacionais. E, ao final dos 30 anos, tudo que está produzido, instalado na cidade, é da cidade. Não é da Sabesp. Não. É assim. Não, é assim. Mas ela não tem um ativo dela? Não, ela não tem ativo. Tudo que faz parte do sistema de saneamento básico pertence ao titular dos serviços. Quem é o titular dos serviços? O município. O município fez apenas uma delegação para que ela construísse os sistemas e ela recebesse por esses sistemas mediante tarifas. Tá certo? A partir de e aí foi colocado no contrato, com base na legislação anterior de licitações, que era o Decreto-Lei 2300, havia lá uma previsão. Qual que era a previsão? Ao final do contrato, se os bens não foram devidamente amortizados, a concessionária tem direito a uma indenização. Tá certo? Só que aí você tem que fazer uma auditoria para checar o que ela investiu, como ela gastou, tá certo? E o que ela recebeu. É assim que você faz o cálculo de indenização. Essa discussão vai ser muito boa com a Sabesp, porque a assessoria jurídica bate pé. Eu acompanho essa discussão desde 2009 e foi assim um raio que partiu no meio da Câmara na noite em que nós fizemos a pergunta: aí como é que fica os investimentos, como é que fica toda a rede? Aí eles disseram, da primeira vez, e sempre mantiveram firmes quanto a isso. Quem assumir, a prefeitura que dá o aval tem que nos pagar aí 250, 300 milhões. Pasmem, eu acho que nós vamos pedir mais uma vez a gente na consultoria de vir aqui no debate. O que ela tem no documento que ela mesma apresentou para o município, ela tem
afirmado que ela tem um ativo escriturado contabilmente da ordem de 250 milhões, aproximadamente 250 milhões. Isso é valor escriturado contabilmente, perfeito? O valor que o município deveria ressarcir a título de amortização de investimentos, esse valor tem que ser apurado. Aliás, a Lei 11.445, no seu artigo 42, diz claramente, textualmente, que até o final de 2010 deveria ter ocorrido essa auditoria de forma conjunta. Não ocorreu. Tá certo? A responsabilidade é da Sabesp e do município, porque não fizeram essa conta de chegada. Agora, qual que é o caminho? O caminho é, judicialmente, se apurar com perícia técnica esse valor. Tá certo? Esse é o que se aconselha, tal. Sem prejuízo de uma licitação ou de um novo contrato de programa com a própria Sabesp. Tá? Aliás, se vocês observarem a proposta da Sabesp, que também consta, está lá no site da Prefeitura, se vocês observarem, ela faz um pleito para renovação do contrato, de reajuste da estrutura tarifária, de equiparação do esgoto, e ela diz que, ao final dos 30 anos, sobrará um saldo ainda de 32 milhões na equação econômico-financeira dela. Isso, judicialmente, gente, é muito questionável. Ela já perdeu ações para alguns municípios. Por quê? Porque, teoricamente, a tarifa que ela recebeu ao longo dos 30 anos de contrato deveria ter remunerado os investimentos e os custos operacionais dela. Para isso que você fixa a tarifa, para isso que você aumenta a tarifa anualmente, em termos de reajuste, e por isso que você faz revisões, às vezes. Né? E com um detalhe, quer dizer, Bragança Paulista não definiu quem é a entidade reguladora. E, por exemplo, na proposta da Sabesp, ela vincula, ela exige que seja a Arcesp, que é um órgão, tá certo? Que no caso, o governo do Estado de São Paulo tem um certo controle. Então, é muito salutar, muito provavelmente, que o município traga a regulação para perto, tá certo? Em consórcio com outros municípios, como é o caso aí do Ares PCJ, ou crie a sua própria autarquia de regulação. Márcio, mais uma questão, então. No mesmo viés do Sabesp, hipoteticamente, com licença, uma discussão, amanhã é feriado, vereador, ainda tem que fechar o jornal. Tem mais uma audiência. Nós vamos entrar na outra, a gente fica para a próxima. Mas deixa eu fazer então a última pergunta, Márcio. No caso, hipoteticamente, de a Sabesp vir a perder uma licitação, né? Meio impossível, mas hipoteticamente a Prefeitura abre uma licitação, a Sabesp perde. Como é que ficará essa situação? Como é que nós, Bragança Paulista, poderemos agir com a Sabesp no caso desse patrimônio escriturado que ela tem e que nós temos pouco dinheiro para pagar advogado para nos defender nessa causa? Olha, Lei Federal 8987. Deixa eu abrir aqui. Não podemos ficar refém da Sabesp também. Ô, dona Benedita, enquanto ele procura ali, a senhora pode falar, por favor? Só assim já... É tão grande, gente, é uma tristeza tão grande. O seu Márcio, ele mora em Santo André. O senhor conhece bem Bragança Paulista, seu Márcio? Conhece? Bem não. Então, passei ali na Avenida dos Imigrantes, lá perto da rodoviária nova, sabe? Eu, quando passo ali, eu já vi garça, sabe? Eu não sei se é rio ou se é esgoto. Sabe? Eu não sei, sabe? Porque há muitos anos atrás era privilégio você ver crianças brincando no rio, pegando coisa assim. Agora eu não sei. É uma reunião de homens, tudo bem arrumadinho, mas como eu gostaria que Deus estivesse aqui e colocasse ordem, porque Bragança Paulista era para ser uma cidade muito bonita e é uma cidade que eu vou te dizer com toda muito pobre. É pobre essa mas é uma cidade muito bonita. Ela é linda demais. A gente veio passear aqui. Depois que eu descobri que meu pai era bragantino, eu descobri por que essa afeição por Bragança. Mas é uma cidade muito bonita, Bragança. Então dá para os, sei lá, entre aspas, os rios voltarem a ser rio de verdade, o céu refletir nas águas. Você olha para baixo lá, só vê lixo.
e mau cheiro? Esse é o sonho, né, dona Benedita? É o meu sonho, mas eu estou vendo que eu vou embora. Não, mas é assim, responder a questão aqui. Por isso a estação de tratamento já é um caminho, né? Respondendo aqui, olha, extingue-se a concessão, artigo 35. Extingue-se a concessão por advento do termo contratual, que é exatamente a situação, acabou o contrato. Perfeito? A Lei 8987 de 1995, artigo 35. Aí o que diz o parágrafo 2º, que é o que deveria ter ocorrido, tá? Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. Tá? Ou seja, todo o ativo instalado relacionado ao sistema de água e esgotamento sanitário no município de Bragança Paulista pertence ao município de Bragança Paulista. Tá? A Sabesp poderá ter direito a uma indenização, mas após os levantamentos apurados. Não é o valor contábil escriturado. O valor contábil escriturado é uma coisa. É só para encerrar, então, Padre, só fazer uma pergunta. Nesse caso, então, quem teria esse compromisso de ter feito? É os prefeitos que estavam na sua vigência. Exatamente. Então tem que ser questionados esses prefeitos. No advento do termo do encerramento do contrato. E se ele não fez, o outro também tinha um compromisso de o fazer. Deixa só uma pergunta. Só o Michele, então depois o Miguel, e a gente encerra mesmo no Miguel, tá bom? Por favor. O que está em vigor hoje é o contrato de concessão de 1900 e Guaraná de Rolha. Não está em vigor, né? Não tem contrato. Mas manutenção. De 74, alguma coisa assim. Primeiro. Segunda, qual é o faturamento? Você tem ideia do faturamento da Sabesp mensal aqui em Bragança? 53 milhões no ano. No ano? Líquido. Número redondo. 5 milhões por mês, né? Tá? Tá bom. Quando, senhor presidente, quando o senhor fala desta verba de 50 milhões, mas esses 30 anos que a Sabesp meteu a mão no nosso bolso, sem dó, para não dizer roubou o nosso dinheiro, tomou o nosso dinheiro para poluir os nossos rios, lagos e ribeirões, ela não vai também pagar a conta? É discutível esses 250 milhões, não é? O que ela fez aqui no município é crime. Pô. Toda a vida eu falei isso aqui nesta casa. Há 20 anos veio falando aqui isso nessa casa. Fui presidente de uma comissão de inquérito, que chegamos aí ao final, que a Sabesp foi a grande vilã da morte do Rio Jaguari. Dali veio esse documento assinado com o Ministério Público, que começou a construção da rede de tratamento de esgoto. Agora, quem vai pagar esses danos causados ao meio ambiente que a Sabesp causou nesses 30 anos? É uma tese que dá para derrubar grande parte desses 250 milhões. Nós não podemos ficar refém da Sabesp, porque a Sabesp fez nada mais do que a obrigação dela fazer a rede de tratamento de esgoto. Eu vejo assim, gostaria que o senhor fizesse uso da palavra. Não, exatamente, eu argumentei, quer dizer, teoricamente, durante os 30 anos de vigência do contrato, ela recebeu uma tarifa e que nessa tarifa estava previsto a adequada prestação de serviço. Mas ela não tem obrigação de fazer. Eu fui pesquisar isso também. Não, ela tem obrigação de fazer. Tem, mas não tinha tempo e não tinha multa. É que o contrato, muito provavelmente, foi mal elaborado à época. Exatamente. A obrigação de fazer, ela tem. Aí ela cumpriu com o TAC. Tanto é que, se você pegar o contrato, está lá colocado, explorar, não é privativamente, é explorar com exclusividade. Mas ela não cumpriu com o TAC. O TAC, ela corrigiu um erro que ela cometeu durante os 30 anos. Exato. E não tinha obrigação de fazer. Não, ela tem obrigação de fazer, mas não tinha prazo específico. Só que os contratos nem sempre previa isso. Exatamente. Tá? Então tá bom. Você não tinha plano de investimento, você não tinha cronograma de obras. Eu sei que haveria outras manifestações, outras questões, mas nós temos uma outra audiência agendada, exatamente para esse horário, que deve começar agora às 16 horas, aqui mesmo, nesse mesmo auditório, liderado pela Prefeitura Municipal, onde vamos trabalhar um pouquinho a questão do edital, propriamente dito. Então, eu preciso encerrar essa audiência pública, e todos que desejarem continuem já na abertura para a próxima, que deve iniciar em poucos minutos, tá bom? 5 minutos para o café. Então,
não havendo, ou havendo, mas não havendo mais espaço para manifestações, às 15h58, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado a todos pela presença, uma boa tarde a todos.